Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concurso. E hoje vamos falar da memória RAM. Qual o significado de RAM? É memória de acesso aleatório. Por que ela tem um acesso aleatório? Porque quando o sistema busca dados ou grava dados na memória RAM, o sistema vai diretamente na posição de endereçamento. Mas vamos para o quadro de explicação que eu vou explicar melhor. Vem comigo. Olha aí, pessoal, já estamos no quadro de explicação para eu explicar melhor para vocês. E eu trouxe a figura da placa-mãe e do pente de memória da memória RAM, certo? Elas são encaixadas no slot da placa-mãe. E no próximo slide eu vou mostrar a função da memória RAM. Vamos lá para o próximo. Olha aqui, pessoal, eu trouxe essa figura para vocês verem o resumo da memória RAM. Ela é a memória principal do computador, certo? Por que ela é a memória principal? Porque ela armazena os dados que estão em processamento, ok? Também ela é uma memória de leitura e escrita. Por exemplo, quando eu pego um editor de texto, o Word. Eu posso apagar dados lá e também posso ler dados. Por isso que ela é uma memória de leitura e escrita. Ela é hardware porque eu posso pegar, é um componente que está instalado na placa-mãe. Tudo que eu posso pegar é hardware. Também ela é uma memória de acesso aleatório que eu já expliquei porque as bancas de concurso gostam de confundir falando que ela é uma memória secundária. Não, ela é uma memória aleatória, certo? E também é uma memória volátil. O conteúdo é apagado quando o computador é desligado. Eu estou usando em execução nesse momento, eu estou gravando essa aula e tem dados que vai para a memória RAM, mas quando o computador é reiniciado ou desligado, automaticamente aquele armazenamento na memória ele é apagado. E também, quanto mais memória, mais o computador fica mais rápido, porque a memória RAM trabalha junto com o processador, a CPU. Por isso que quanto mais memória, o computador fica mais rápido. Aí tem a memória de 1 GB, 2 GB, de, de 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64. Quanto mais memória, melhor o sistema operacional e o computador fica mais rápido. Tá bom? Vamos agora para resolver questões de concurso. Para tirar dúvidas e o aluno, os concurseiros, já pegando o hábito daquelas bancas. Ok? Vamos para lá. A primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta uma característica da memória RAM. Letra A. Capacidade de processamento. Armazenamento. Letra B. Armazenamento seguro de arquivos. É um componente físico dentro do processador. Letra C. É volátil, pois os dados são perdidos ao reiniciar o computador. Letra E. É possível limite de armazenamento de 6 GB por módulo. Pronto. Analisamos todas as alternativas. E a gente vai encaixar a resposta
que melhor se adequa com a questão que está pedindo. Vamos lá. Capacidade de processamento. Não, né, pessoal? Capacidade de processamento, quem faz isso é o processador. Então, essa está eliminada, a letra A. Armazenamento seguro de arquivos. Também não. Ela não armazena. Eu disse o quê? Quando o computador é desligado, os dados nela são apagados. Então, também não é. Letra B. Vamos lá para a letra C. É um componente físico dentro do processador? Também não, pessoal. Dentro do processador, não, ele não está dentro do processador, ela está na placa-mãe. Letra D. Então, essas aqui estão eliminadas. É volátil, pois os dados são perdidos ao reiniciar o computador. A questão está pedindo a que mais se adapta. Então, é a letra D de dada, a resposta certa. Vamos lá para mais uma questão. E a letra E é possível limite de armazenamento de 6 GB por módulo? Não, também não. Não tem essa característica na memória RAM. Vamos para mais uma questão. Vamos lá. Sobre a característica da memória RAM, assinale a alternativa incorreta. Ela está pedindo a incorreta, certo? Tá bom? Letra A. Permite acesso aleatório, certo? O acesso dela é aleatório, como eu falei na explicação. Letra B. Impossibilitada apagar um dado já escrito nela. Letra B é a certa. Por quê? Porque você pode apagar. Ela é uma memória de escrita e leitura. E você pode, ela está dizendo aqui, impossibilitado apagar um dado já escrito. Não, você pode apagar. Então, a resposta certa é a letra B de bola. Certa. Vamos lá para a letra C, só para explicar. Permite leitura de seus dados gravados? Correto, permite. É do tipo memória volátil? Também é do tipo memória volátil. Então, a memória RAM permite acesso aleatório? Correto. Permite leitura de seus dados gravados? Correto. É do tipo de memória volátil. Volátil, por quê? Quando o computador é desligado, ela automaticamente perde os dados. Então, a letra que a questão está pedindo certa, que é a incorreta, é a letra B. Por que a incorreta? Porque está dizendo aqui, ó, impossibilitada apagar um dado já escrito nela. Não. Quando você pode escrever, pode apagar e também pode ler. Ela é de acesso aleatório. Vamos lá para a próxima questão. A memória é responsável pelo armazenamento de informações necessárias para a execução de aplicativos em uso e para o funcionamento do próprio sistema operacional. Essa peça, inclusive, facilita o trabalho do processador, que pode acessar os dados essenciais mais rapidamente. Qual é a memória? Memória RAM. Certo? Então, é a primeira opção aqui. Memória RAM. Ela tem essas funções, tá bom? Na explicação, naquela tabelinha lá do resumo da figura, deu para entender. Ela facilita o trabalho do processador, que pode acessar os dados essenciais mais rápido. Eu disse o quê? Quanto mais memória, melhor para o sistema operacional, que fica mais rápido, tá certo? Vamos para a próxima questão. Ao adquirir-se um computador, uma das características a se observar é a quantidade de memória RAM. Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir.
A memória RAM é considerada a memória secundária de um computador? Não, né, pessoal? Não é secundária, ela é conhecida como a memória principal. Então, a gente já vai eliminando as questões aqui. Então, essa daqui não é, essa daqui também não é, essa daqui também não é e essa daqui também não é. Só sobrou a letra A, mas a gente vai conferir as outras opções, tá bom? Então, essa daqui está errada, porque ela é conhecida como a memória principal, não é secundária. Segunda opção, a memória RAM é volátil. Correto. Até aqui está correto. Perde as informações quando sua fonte de energia é desligada. Correto. A fonte de energia é a alimentação da energia. Quando o computador é desligado, vai perder as informações da memória RAM. Então, correto. Vamos lá para essa terceira. Quanto mais memória RAM um computador possuir, mais rápido ele será. Positivo. Aqui também está certo. E a quarta aqui, programas executados no computador são armazenados na memória RAM. Positivo. Programas são armazenados na memória RAM. Ok? Então, letra certa, letra A de amor. Vamos lá para a próxima. Bem, pessoal, chegamos mais um fim de uma aula da memória RAM. Hoje o assunto foi memória RAM. E eu quero que vocês deem aquela força, dando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, para que os próximos vídeos vocês sejam notificados. Estudem, tenham uma meta, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Valeu, tchau! E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Clériston KL. Valeu, tchau!